Aí, ó. O monstro. Nossa senhora. Isso aqui me tirou o sono uns par de dias. Meu Deus do céu. Isso daqui acabou com a minha vida. Ó, veja só. Tal, ponte retificadora. O shunt, né? O amperímetro. Transformador. Aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada piloto, né? Uma lâmpadazinha aí. Uma indicação de sobrecarga, né? De aquecimento. Aí quando dá sobrecarga, esse pininho aqui, né? Ele abre, né? Aí não fecha contato aqui dentro. Cara, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Esse aqui é o mistério. Esse componente, esse interruptor não convencional. Você ativa ele pra cima, faz as medições do centro pra cima, não dá. Você faz as medições do centro pra baixo, aí dá. Então ele é alternado, né? Ele é invertido. Joga pra cima, o que você vai esperar agora? Que o centro tenha contato com esse. Aí sim. Esse daqui, seleção de bobinas, né? Responsável pela seleção de bobinas, que é responsável pela carga lenta e pela carga rápida. Esse daqui, ele é injetado algumas voltagens, né, nele. E dele vai pro primário do transformador aqui. Aqui é nessa ordem aqui mesmo, pelo que eu consegui mapear com o multímetro na escala ômica, né? Aqui, né, de resistividade. O preto, né? A bobina mais próxima dele é realmente essa laranjinha, depois a amarela, por último a vermelha. Aqui, ó, carga lenta, amarela é selecionada, né? E carga vermelha, por último aqui embaixo, ela é selecionada. Aqui, esse aqui foi outro problema que eu tive também. Aqui dentro tem uma lâmpada, né? Então tem um jumper aqui, ó. Sai do entra na voltagem, passa pelo fusível. Do fusível ele faz um jumps lá na parte de baixo do primeiro interruptor, certo? E você percebe que aqui é uma outra entrada de alimentação, esse laranjão. Aqui, e cacetada, vai fechar um curto, vai explodir tudo. Não, tem uma lâmpada aqui dentro. Ah, não tem. Tem, ó aqui. 220, olha lá ela. Brilhou. Isso daqui, ó. Foi o primeiro desafio, esse daí. Aí ela já entra aqui também pelo jumper, né? Não convencional também. Mede-se o do meio com o último. O último é a entrada, certo? Que já vai pro laranjeta aqui, ó. Já vai pro laranja, certo? E se você reparar bem, né? Olhar direitinho, uma fase entra, em teoria, aqui, né? Fecha contato aqui. E a outra fase, ela entra direto aqui e alimenta a carga lenta ou a carga rápida. Para descobrir isso foi um sacrifício, um sacrilégio. Vou fazer as medições, vocês vão acompanhar aí. Foi difícil pra caramba. Esse aqui ele conseguiu tirar minha paciência. Esse boneco. Esperando ela ontem e hoje que abriu 7h30 para ela buscar no meio. Interruptor não. A margem da tomada, né? Bom.
O aterramento, ó, pode ver que o aterramento, o transformador fica aterrado, ó. Então, tá tudo ok. Vamos dar início no primeiro interruptor. O primeiro interruptor tem uma lâmpada piloto, liga, desliga. Porém, o ato de ligar, né, da fase chegar até o porta-fusível, ó, o porta-fusível também tá, o fusível, o porta-fusível tá bom, passando a continuidade, ou seja, passa a corrente. Entra a fase, ela é colocada, né, no último terminal desse primeiro interruptor de liga-desliga. E esse primeiro interruptor, ele não aciona, por exemplo, no de cima. Por quê? Porque no de cima entra outra fase da tomada no meio do segundo botão, no botão de carga lenta ou carga rápida. Ele é jumpeado a voltagem pro primeiro, para acender a lâmpada piloto, certo? E se a gente ligar, por exemplo, para ver qual é o funcionamento, a gente vai ver que depois do fusível, depois de passar no fusível, aqui tem a entrada, então já está ligado, ele vai ter que sair do meio. Se eu desligar, parou. Se eu for medir isso no de cima, não vai dar, e nem no de baixo, porque eu tenho a lâmpada, tudo mais aqui dentro. E se você perceber o caminho da voltagem, ela entra, vai para o de baixo e aciona, né? Aciona entre o terminal do meio, entre o terminal do meio e o último terminal, que é onde sai do fusível, na saída do fusível. Veja só, ligou, desligou. Se a corrente ela vem, né, a voltagem, a corrente ela vem, entra aqui, passa pelo fusível, já entra no de baixo. Quando acionado, quando ligado, quando ele é acionado, ele vai partir, a corrente vai continuar fluindo pelo fio laranja e pelo fio branco. O fio branco é referente à lâmpada, é uma lâmpada piloto de aquecimento, né? Quando ela liga, ela rompe a voltagem de entrada no primário do transformador. Essa ligação junta, eu tenho essa ligação da lâmpada piloto que volta para o preto do transformador, do primário transformador. E também eu tenho o laranja, né? O laranja, que também é uma das bobinas ali do primário. Depois disso, né, você reparar, a segunda fase entra aqui, é jumpeada para o primeiro terminal. Se você reparar, quando eu for medir esse interruptor, você vai ver que eu coloquei no meio, a fase entra no meio, coloquei em cima, certo? A carga lenta é acionada, deu continuidade, então a corrente passa por aqui. Quando a corrente passa por aqui, ela parte da tomada, né, da rede, e entra no terceiro fio da terceira bobina do primário. Isso é para 1 método de seleção, 1 método de seleção de carga lenta. Zerei aqui, se eu medindo de baixo, é a carga rápida, né? Deu continuidade e dá continuidade na primeira. Por quê? Porque as bobinas, elas estão jumpeadas entre si, né? Se você perceber, ó, aqui não dá continuidade com o do meio, mas dá continuidade com o de baixo, que por sua vez dá continuidade com o laranja e por sua vez dá continuidade com o preto, provando que essas continuidades fazem parte de uma única bobina. Qual bobina é essa? Bobina primária.
terminal do meio do primeiro interruptor, ele vai entrar em uma das saídas em uma das entradas do primário. Quem vai entrar? Essa fase, né? Tá desligado. Aí vai acontecer acionamento. Entrou. Ó, medir aqui. Legal. Medida de cima e na do meio. Não vai. Abaixa. Na de cima e na do meio não vai. Nessa e nessa também não vai. Acionou. Foi. Desacionou. Não foi. O que acontece? A fase entra, passa pelo fusível e vai na parte de baixo. Essa fase, ao eu acionar aqui, vai mandar a energia para dentro do transformador pelo fio laranja do primário. Esse fio laranja da fase entra aqui, certo? No segundo botão, na parte do meio. E como eu já mostrei para vocês, joga a tensão ou para o amarelo ou para o vermelho. Isso vai refletir nas saídas do secundário. Beleza? Então esse interruptor aqui, ele não vai ter a fase que entra aqui, ó, desse jumper aqui. Tá vendo? Ó? Ele entra o amarelo da fase, faz um jumper. Essa fase não vai entrar em contato com essa. Que é a fase que entra em contato com essa daqui, com a lâmpada piloto e com o segundo fio, o fio laranja do primário, é essa fase, certo? Aqui a gente já mediu carga lenta e carga rápida, já tiramos essa conclusão desse primeiro interruptor. Agora a gente vai para um outro interruptor não convencional, né? Eu chamo de não convencional porque geralmente quando a gente seleciona para cima, a medida fica entre o meio, né, e o de cima, em tipos gangorra, né? Tipo, interruptores do tipo gangorra. Nesse daqui, no caso, que é os basculantes, né? Desculpe. Interruptores basculantes ou interruptores de gangorra, mesma coisa. O que acontece nesse daqui é muito legal de se analisar. O jumper, já comentei, jumper no primeiro, no segundo, no terceiro. Lembrando que o terceiro e o último, ele é uma saída direta, né? É o fio zero do secundário da bobina, do transformador. Se a gente pegar aqui, ó, selecionar para cima, 12 volts, né? Tem jumper aqui, tem jumper aqui, quer dizer, tem jumper aqui, tem jumper no de baixo, jumper no outro, no outro de baixo ainda. Olha que legal. Se eu medir o do meio com o de cima, não dá. Se eu medir esse outro com o do meio, dá uma resistência. Dá um valor quase... uma resistência não, dá um valor meio que tendendo ao infinito ali, né? Não tem continuidade. Só que se eu pegar o do meio e o de baixo, dá. Se eu pegar o do meio e o de baixo, dá também. Então em 12 volts, olha que legal. Em 12 volts, eu posso dizer que quem está sendo usado para mandar atenção para as garras, né? Dessas garras, é o zero do secundário, juntamente com o negativo retificado, né? O negativo que passou pela ponte de retificação. Vamos no exemplo prático. Voltagem alternada. Ligou. Tá ligado, ó. Não vai dar pra ver, ó. Tá ligado. Vamos ver a voltagem alternada que sai aqui. E vamos pegar um fio aqui das extremidades do secundário. Perdão, gente. Vou selecionar carga lenta. Vou selecionar os 12 volts que já está selecionado aqui bonitinho. Vou medir aqui 13. Significa que em 12 volts, carga lenta, sai 13. Correto?
Vamos ver. Pego esse aqui, põe aqui. Pego esse aqui, o positivo, põe no positivo. Pego o negativo, pego e põe no negativo. Observou o que aconteceu? Tô dando 26 volts. Tá certo? Não, porque quem sai aqui é contínuo. Eu tô medindo alternado. Vamos voltar lá. Olha só, em alternado. Nesse polo aqui e nesse. Eu tenho 13. No outro polo, né? Na outra saída aqui de secundário. Eu tenho 13. 13 mais 13, 26. Certo? Vai dar algo próximo, se eu medir esses dois, a 26. 25. 26, ó. Oscila de 25 e 26, né? Então a gente tem essa parte de entrada da ponte retificadora. Na saída, que é o negativo e o positivo, quanto tende a dar? Vamos em corrente contínua, seleciona a corrente contínua, né? Entra aqui, perdão, subimos um pouquinho que deu mais de 20. Entra aqui e entra aqui. Dá 22,7 na saída da retificação. Agora observa, o positivo, quando ele é selecionado para baixo em 24 volts, aí ele passa da ponte pro vermelho da garra. Em 12, quem sai é o 0, certo? E o negativo que sai da retificação de meia onda, né? Vamos analisar. Se eu colocar, ó, é notório. Se eu colocar 13 não, perdão, negativo, e colocar aqui embaixo e medir continuidade, dá 11.40, 11.5, né? 11.5, 11.3, 11.5. Aqui vai dar a mesma coisa. Liga aqui, liga aqui. 11.3, 11.4. O que prova que nesse esquema de ligação, o zero da bobina está sendo usado pelo chaveamento em 12 volts em carga lenta, e quem está saindo como meia onda é o negativo, direto lá para a garra. Vamos fazer o seguinte, carga rápida. Acabou, vamos ver aqui. Carga rápida eu tenho em contínua, saída em contínua, 26, certo? Entrada em alternado eu tenho 30. Será que é 30? Se eu pegar esse daqui e colocar no zero, tem que ter 15. Tem 15. Colocar no outro alternado, 15. Beleza. Lembra que é 12 volts ainda, quem está saindo é só o positivo. Então se eu pegar lá em contínua, pego o positivo, pego o negativo, e o positivo nada mais nada menos vai ser que o fio do meio, né, do secundário. Tá 13.2 em carga rápida. Vamos ver aqui, ó, quanto dá na retificação. 26.4. Tem que dar aqui os 13 pontos alguma coisa lá. Peguei o negativo, pegar o positivo, 13.2. Então a gente sabe definitivamente que o fio do meio, fio zero, transformador, é ligado direto na garra vermelha, e a meia onda retificada negativa é ligada no negativo, certo? Agora eu vou ficar radical. Vou tacar para 24 volts. 24 volts. Carga lenta. Vamos na lenta primeiro. Carga lenta. Medir a saída do secundário, certo? Medir aqui primeiro. 25. Lá vai dar 12.5. Vamos abaixar aqui um pouquinho. De novo. 25. Aqui lá embaixo.
2.3, 2.4, 2.3, 2.4. Beleza. Lindo. Somou 2.3, 2.4. Teoricamente 25 ponto alguma coisa, né? Mais ou menos, mais ou menos. Nesse caso de 24, esse lado aqui, o do meio de cima, está sendo selecionado, passa por esse shunt, né? Essa bobina bem entre aspas, né? Passa pelo amperímetro. Depois ele passa por uma espécie de fusível, né, de proteção, para caso der alguma sobrecarga, ele estoura, corta ali, né, a saída, que sai direto na garra. Então o que eu medi aqui, certo? Em alternada dá isso. Em contínua, tudo que eu medi aqui, com certeza vai ter que dar aqui, né? Vamos ver? 23 volts. Vamos ver aqui se tá saindo 23, né? Pode ser que ocorra alguma perca no shunt aqui, alguma coisinha leve, mas tá dando dentro dessa faixa também de flutuação. Tô em 24 volts, vou para a carga rápida. Rapidona. Vamos medir alternada. Quanto que tá vindo agora? Primário, transformou, foi pro secundário, vamos ver quanto tá. Cacete. Aí. Vamos ver quanto tá. 30, né? 15 e 15 aqui, vamos ver? 15. Quase 15. Quase 15. Beleza. Mas aqui é aquele caso. Vermelho retificado agora. Tanto no caso de carga lenta quanto no caso de carga alta. O vermelho foi retificado, né? A diferença entre 12 e 24. De 12 não é retificado. Só o negativo é retificado. No de 24, o preto, né, o negativo, e o vermelho, o positivo, que são retificados. Certo? Você agora observar, usa esses dois, né? 30 volts. Em corrente contínua, na saída, 26.4, 6.3, essa variância aí. O que acontece aqui? Tem que dar um resultado bem próximo de 26, 25.8, alguma coisa assim. 6.6. Então, se juntar os dois, dá faísca, perigoso abrir esse fusível ou dar um reset aqui na placa e ir tudo pro saco. Ficou bem claro aqui essa parte, né? Diferença de 12 volts, 0 do secundário, junto com a meia onda retificada negativa. 24 volts para baixo, né? 24 volts vai ser meia onda negativa com meia onda positiva, sem problema nenhum. Carga lenta, carga rápida é aquele esquema, né? Qual bobina vai ser alimentada? Uma mais próxima, uma mais distante, uma com maior resistência, uma com menor resistência. Então, feitas essas medições, feito esse sistema aí, é assim que eu concluo. Ele não está muito bom, esse carregador de bateria, porque em carga lenta, teoricamente era para ele dar mais ou menos 13. E o que acontece, ele chega em 11.5, 11.6, né? Se tem uma bateria de 12 volts, ela não vai carregar por completo. E é isso que o cliente está reclamando. Provavelmente, bem provavelmente, eu posso ter um problema na ponte ou não descartado no problema no transformador. Só que daí eu preciso de um osciloscópio para fazer esses testes. E por ser uma garantia, né? Também uma garantia, é recomendado pedir o transformador, a ponte retificadora, né? Até o shunt é bom pedir, mas é mais esses dois mesmo. Feito.